Pica-Pau. O jogo frustrante do Pica-Pau. Pica-Pau, o maluco pássaro antropomórfico criado pelo grandioso Walter Lemp no ano de 1940. De extremo sucesso, é um dos personagens mais clássicos do mundo, atrás de Pernalonga e Mickey Mouse. Pra mim, continua sendo o mais classudo de todos, principalmente aqui no Brasil, onde o personagem fez mais sucesso do que lá fora, porque foi o primeiro desenho animado a aparecer na televisão, na extinta TV Tupi, no dia de sua inauguração, em 1950. Mesmo sendo um desenho antigo, continua conquistando fãs de diversas gerações. No entanto, em 1987, foi fundada a Tectoy, empresa conhecida por ser a distribuidora da Sega no Brasil, e lançou clássicos como Show do Milhão, Férias Frustradas do Pica-Pau, Turma da Mônica na Terra dos Monstros, Chapolin vs Drácula, e As Aventuras da TV Colosso. Esses três últimos na verdade eram bootlegs de outros nomes da Sega, sendo o jogo do Pica-Pau o jogo de plataforma mais original da empresa lançado até então e é um dos pioneiros desse gênero no país. Daí você pensa, o que pode dar de errado? Né? Oi. Quando tu abre o jogo no emulador, a primeira coisa que tu vê é essa textura mal desenhada de madeira. Fizeram a metade do desenho e depois inverteram na edição. Na versão original do cartucho lançada pela Tectoy, realmente tem uma animação inicial. O logo da Sega, as outras não tinham logo da Sega. Pica-Pau quebrando o logo da Tectoy. Pica-Pau 1995, Walter Lantes, composição musical e efeitos de Cláudio Bichucha. Isso foi removido. Mas infelizmente, a ROM que é facilmente encontrada na internet, é uma versão hackeada por chineses, e eles descartaram a abertura. Quando você abre nas opções, o próprio jogo recomenda que você jogue na dificuldade difícil. Sério mesmo. O que eu não vejo diferença nenhuma, já que ambos os modos são um inferno. O jogo começa com o Pica-Pau passeando de carro com seus amigos. Mas quando ele resolve tirar uma foto, todos desaparecem mais rápido que o flash da câmera. Então é revelado que o Zeca Urubu, o principal vilão do desenho, sequestrou todos eles pelo pior motivo possível. O Pica-Pau não o convidou para as férias. Isso que eu chamo de sequestro relâmpago. E lógico, cabe pro pássaro resgatar todos eles. Quando tu começa a jogar, tu pensa que os controles vão ser simples. Porém eu mal comecei, e me veio esse esquilo jogando nozes que pra matar são um rolo do caramba. Pois a detecção de acerto do jogo é ruim. Tem horas que o Pica-Pau só ataca na direção que ele quer. Como essa toupeira aqui. Ele não decide se bica pra frente, pra cima ou pra baixo. E por algum motivo, o jogo conta quantos animais você matou no cenário. Não é nenhuma pontuação. Você pode abaixar também, mas não consegue bicar abaixado. Você só pode bicar para baixo. O que é um porre. Pois na segunda fase, boa parte dos inimigos vem do chão. A sacanagem já começa na primeira fase, onde você tem que pular as plataformas. E não é um daqueles jogos com um controle de pulo bom. Se você aperta o botão de pulo primeiro e depois tenta avançar, o Pica-Pau fica travado. E alguém dos programadores achou que seria uma boa ideia colocar o mesmo botão de andar casualmente para botão de correr. Nessa parte, quando você tenta fazer pulos cautelosos na plataforma, sem querer você aperta o botão de movimento mais de uma vez, e acaba indo para a morte certa. Pra piorar, tem essa toupeira que atrapalha, e não dá pra bicar alguém durante o pulo. E olha que tô jogando a versão de Mega Drive, cujo controle do console possui 3 botões no lado direito. Qualquer um deles serviria como botão de correr, além do botão de ação. Mas pra que fazer controles fáceis, né? Um detalhe importante que o desenho tem, mas no jogo não, é que o Pica-Pau voa. Um voo que facilitaria bastante as coisas, não é feito em nenhum momento. A única vez que vejo o Pica-Pau voando é com esse foguete aqui, mas eu fiz cagada e o perdi em menos de um segundo porque ele mesmo não quis voar quando deveria. Um lado bom dos bugs do jogo, é com a barra de vida.
porque percebe-se que estou sofrendo dano, mas mesmo assim, não tiraram um pedaço da minha vida. O chefe da primeira fase é esse urso policial, que eu não consigo bicar. Dá pra atirar nesses esquilos. Ok, deu certo. E agora? O que eu faço? Talvez eu deva usar da esquerda. Não, por que antes funcionava agora não? Ué, da primeira vez foi cagada. Agora do nada funciona. Agora não funciona mais. Mano, é a primeira fase e já me vem com chefe difícil. Agora funciona. Agora eu tenho que bicar. Afinal, como eu mato ele? Bicando ou jogando nozes? Pois eu não consigo de nenhuma forma. Por algum milagre divino, eu consegui passar e salvar o Ed Panda. Agora eu devo salvar o coelho Osvaldo, que tá escondido na casa do Leôncio. Ed Panda revela que o Leôncio é sonâmbulo e que devo usar uma buzina para pará-lo. A segunda fase já começa assim. Inimigos que não consigo acertar direito, morcegos e ratos que aparecem subitamente me tirando uma porção de vida, e esses choques que levo mesmo não encostando na luz. O objetivo da fase é simples. Quando o Leôncio aparecer, eu devo usar a buzina para ele ficar parado e liberar uma chave. Só pegar 3 delas que você vai pro chefe da fase. Seria fácil se não tivesse uma porrada de inimigo tentando te dilacerar. E esse tapete que não te desgruda do chão. Olha que vergonha. Já é a segunda fase e já tô com uma só vida. Mas consegui chegar até o chefe que é o próprio Leôncio. Para matá-lo, você deve usar o clássico truque de se teletransportar nos barris e acertá-lo quando tiver distraído. Mas ele é difícil de acertar. Ele não para quieto. Ainda mais com esse controle todo cagado. Tem horas que tento bicar e não consigo. E por causa disso, eu perdi. A tela de Game Over é do Zeca Urubu rindo de mim. Se tu prestar atenção, os fundos das cutscenes são os mesmos. Apenas inverteram a posição. Haja preguiça em criar um cenário ou fazer alguma diferença. Além disso, sábios contínuos, checkpoints, vidas extras, códigos ou algo parecido. Pois é. Quando você morre, adivinha? Pode esquecer de todos eles, pois não importa quão longe foi, se perder todas as vidas, você volta do começo. E lembrando, tudo isso é no modo fácil. Um adendo, a diferença desse jogo pro modo difícil é que quando você termina a primeira fase, o jogo te manda para outro canto, que é a mesma coisa da primeira fase. Só que de noite. Até a parte dos pulos quase impossíveis é repetido, menos no final, que aparece essa seta indicando para baixo. Ô bosta. O botão de pulo não quis me ajudar de novo. Tem um pedaço de bolo. Ah não. Ei, volta aqui. Para de fugir, seu bosta. E agora, o que eu faço? Ué. Eu apertei o botão de picar aleatoriamente e me aparece essa mensagem. A sua busca é árdua. O caminho tenebroso. O salto inicial é o mais difícil. Ao fazê-lo, passando pela escuridão, finalmente você encontrará uma luz. Seja persistente. Acredite nos sinais. O que isso quer dizer? Agora aquela setinha de antes está piscando. Será que eu devo cair aqui? Mano. Qual é a desse jogo? Agora eu tô jogando uma fase que não consigo enxergar. A única alternativa que tenho é ir pulando cegamente até achar o caminho correto. Mano. Esse jogo foi feito para crianças ou é um teste de sanidade? Porque esse jogo é um daqueles tipo às vezes sim, às vezes não. Às vezes você acha que tá progredindo, e às vezes você tem vontade de jogar o jogo pela janela. Após matar o Leôncio, resgatamos o coelho Osvaldo. Agora tenho que ir pro Polo Norte salvar o Picolino, mas antes, Osvaldo me dá um pincel. Como um maldito pincel irá servir como arma? Sabe o que é irritante? As próximas fases do jogo são melhores e mais diretas. Tá certo que não melhora os controles, mas não tem trocentos inimigos na tela. Na temida parte das plataformas, você pode usar um teleférico se não quiser passar por tudo aquilo. É isso que pode ser considerar como um jogo.
Pelo menos foi o mais próximo que ele conseguiu ser. Exceto nessa parte. Logo após, você chega na parte mais irritante. É aqui onde os problemas do jogo botam pra lascar. Você esquia montanha abaixo. E deve desviar dos buracos e pedras. Seria fácil, se o pica-pau não fosse tão rápido. Desviar das pedras pode não ser uma boa ideia, pois você pode acabar caindo nos buracos sem querer. Essas bandeiras azuis não servem pra nada a não ser atrapalhar. Tem horas que se o pica-pau bate na quina, ele vai contra a direção que você quer. Tinha assim como escapar do buraco. Mas o próprio jogo não quis. E a música do jogo faz a maior questão de ser a mais irritante possível. Parece o resultado de alguém que bateu a cabeça aleatoriamente no sintetizador. Mais uma vez, por algum milagre divino, consegui passar dessa parte. O chefe é um urso polar, que possui a mesma lógica de acerto do primeiro chefe. Sabe o pincel que o coelho me deu antes? Eu devo enfiar na bunda dele. Literalmente, não faz sentido nenhum. Depois de salvar o Picolino, agora devo salvar a Lasquita, o Toquinho e a Paulina. Desta vez não me deram um objeto estranho para servir de arma. A próxima fase é no Pântano do Zé Jacaré. É a fase mais fácil de todas que eu já vi. É só apertar o botão pra frente, tendo cuidado com as pedras e os peixes. Não são muitos e não tiram muito minha vida, mas eles são muito irritantes. Boa parte da fase o jogo me dá pirulitos que recuperam minha vida. Aliás, olha pra essa árvore. Parece vômito desenhado no pente. Em menos de 2 minutos, já cheguei no chefe, o Zé Jacaré, que também é fácil de matar. Só bicar nas costas, que ele morre rapidinho. Aí. Porque essas fases que são mais generosas e imediatas ficaram só pro final e deixaram as infernais logo no começo. Um conselho pra sobrinha do pica-pau: quando tu sair daqui procura um ortopedista, pois teus braços tão irregulares pra caramba. Ufa! Finalmente cheguei na última fase. Ah não! De novo não esses pulos. Peraí. A fase é um loop infinito. Sério. Eu tenho a impressão que já passei por aqui. Ele tá se repetindo. 2 horas depois. Ah tá. Passei. Agora o Toquinho me dá uma chave para abrir um forno. Onde já se viu um forno que abre com chave. Parabéns. Você chegou até o final no modo fácil. Agora quero ver terminar no modo difícil, porque além de ter mais fases você vai ter que me enfrentar no final. Você tem coragem ou é um franguinho? Sério isso? Eu tenho que zerar de novo. E no modo difícil. Eu não acredito. Ah não cara, agora me revoltei. Bosta, pó vai tomar no... Que pariu mano, Dark Souls parece ser mais fácil que isso daí man. Chega. Desisto. Vai detonado mesmo. Dane-se, eu não sou obrigado a passar raiva em público. A última fase é um labirinto confuso, entrando em barris que te fazem andar em círculos, muros falsos, plataformas que caem e malditos ratos com ventiladores que atrapalham seu caminho. Esse jogo definitivamente não quer ser zerado. Um verdadeiro dedo médio pros fãs do pica-pau. Tá explicado porque o nome do jogo se chama Férias Frustradas. Pois não só frustra os fãs, mas frustra o mercado brasileiro de jogos como um todo. Pra me irritar ainda mais, a batalha final com Zeca Urubu parecia ser fácil. O final do jogo foi, mais uma vez, feito na preguiça. O pica-pau com a mesma cara de todas as cutscenes com o mesmo fundo ensolarado de antes. A tela de créditos é o pica-pau indo embora com seus amigos com o Zeca Urubu sendo arrastado pelo carro. Por tudo que ele fez, deveria ter um final bem mais cruel. E olha que não sou violento. Ué. Tu achou que esse vídeo ia ter um final estilo pica-pau? Se o jogo mal lembra o desenho direito, por que faria o mesmo aqui? Veredito final. É uma bosta.